salve! Estamos aqui no ar com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. Aqui Fernando Konezuki, estamos com o Chiclé e hoje com o Ricardo Campelo para falar sobre neoliberalismo e encarceramento em massa em São Paulo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Valeu, Fê, obrigado você pelo convite. Boa tarde pessoal que está ouvindo a gente, Chiclé, Fernando. Ricardo, em primeiro lugar, eu queria que você pudesse se apresentar, né? Acho que você tem uma caminhada já longa, tanto no contexto acadêmico, como no contexto musical, como na militância, enfim. Quem que é o Ricardo Campelo? Ô Fê, então, como você falou, sou pesquisador em prisão, né? E novas formas de controle em meio aberto também. Tem uma certa... caminhada que mistura um pouco pesquisa com militância, né? Acho que são atividades que tem que estar misturadas mesmo. Uma fortalece a outra, né? E tive meus projetos de som aí que agora estão um pouquinho estacionados aí, mas tive aí alguns projetos junto com os parceiros. Acho que a gente vai escutar alguma coisa aqui hoje. E Ricardo, você tem escrito principalmente sobre o controle eletrônico de presos, né, de pessoas presas. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essas suas publicações, né? Já foram alguns artigos, tem o seu mestrado também, que virou uma publicação. Queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente também, Ricardo. Então, Fê, o monitoramento de presos, né, que aqui a gente usa via tornozeleira eletrônica, ele apareceu no Brasil sob um discurso de desencarceramento, né? Então, como uma nova medida de controle em meio aberto diante do caos penitenciário que a gente tinha. E aí isso aí acabou me intrigando, né? Como é que essa política iria se desenvolver aqui no Brasil, se ela atenderia essas finalidades de desencarceramento às quais ela se propõe, e o que a gente percebe é que não, muito pelo contrário. O uso de equipamentos, dispositivos de monitoramento eletrônico de presos tem mais retroalimentado o sistema penal, ampliado o alcance do sistema penal, do que promovido uma substituição do cárcere por novas formas de controle, né? Então a gente poderia dizer que é mais uma forma de transformação do espaço urbano numa espécie de grande prisão a céu aberto, né? Porque os mecanismos de vigilância continuam lá. Esse cara, muitas vezes, os impactos físicos, né, e os impactos psicológicos nessa pessoa faz com que ele transfira os mecanismos de vigilância que são próprios do cárcere para o espaço aberto, né? E ele mesmo vai se transformando numa espécie de carcereiro de si mesmo. E, enfim, aí tem uma série de questões que a gente pode desdobrar aí no nosso papo. Perfeito. Ricardo, queria que você pudesse dar um panorama para a gente agora sobre o sistema carcerário paulista no estado de São Paulo, né? A gente está nesse contexto de gestão Dória, um contexto que adora uma privatização, que adora empresas. E qual que é o cenário que a gente tem hoje? Hoje a Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo, ela está administrando como? O que a gente tem? Qual que é a fotografia de hoje? Ô Fê, a fotografia de hoje são 236 mil pessoas presas. Saiu essa semana os novos dados aí da SAP. É um recorde histórico, é a maior concentração de pessoas presas no Brasil, que no país todo está com 726 mil pessoas presas. Então praticamente 1/3 da população prisional do Brasil está em São Paulo, né? Se tem uma cidade carcerária ou um estado carcerário no país, é São Paulo, né? E isso fica claro, né, para, por exemplo, quem chega na cidade de outro estado ou de outro país, chega no aeroporto de Guarulhos, já chega, bate com o complexo de Guarulhos
vem vindo pela Marginal, aí você tem o CDP do Belém, você tem a unidade da Vila Maria da Fundação Casa. Então, o projeto urbano da cidade, ele é todo carcerário, né? Fora todos os espaços fechados que a gente frequenta e que também replicam o modelo prisional, as escolas, né, que replicam o modelo prisional e os condomínios de elite também, que tem ali também as suas formas de aprisionamento. Então, eu vejo São Paulo como uma cidade carcerária, né? E o que levou a isso, né? Eu acho que um ator fundamental foi o PSDB, central, para produzir isso esse processo de encarceramento em massa que a gente tem em São Paulo. Foi o PSDB que está à frente do governo há 25 anos, né? E o que a política PSDBista penitenciária conseguiu produzir, né, em São Paulo? Dentre outras coisas, acho que uma das mais expressivas chama-se Primeiro Comando da Capital, né? Filhote da política penitenciária do PSDB. E agora a gente tem o projeto do Dória, né? Projeto cínico e populista de privatização em larga escala do sistema penitenciário de São Paulo, espelhado no modelo de parceria público-privada usado nos Estados Unidos, e que também é mais um vetor de hiperencarceramento por uma questão simples. A gente pode questionar a questão da privatização de presídio, né, Fê? Por um viés ético, né? A gente pode falar, não é ético extrair lucro do exercício de punir, né? A gente pode questionar por um viés também, sei lá, jurídico, de esfacelamento do monopólio do poder de punição do Estado, que agora passa a ser compartilhado com agente privado e tal. Mas eu acho que a questão central é uma questão mais simples e pragmática. Se você coloca um agente privado ali, né, ele precisa, para se desenvolver, ele precisa ter mercado consumidor. Qual que é o mercado consumidor do sistema penitenciário? O preso. Quem consome o que está sendo oferecido ali? O preso. Então ele precisa de preso, né? O agente privado não vai ter o interesse de esvaziar os seus estabelecimentos, ele vai ter o interesse de mantê-los cheios, né? E quanto mais cheios, melhor, né? Quanto mais cheios, mais ele economiza também. Tem um filme muito legal, um curta-metragem da Paula Saqueta, que se chama, se eu não me engano, Quanto Mais Presos, Maior o Lucro, né? Tem no Vimeo, no YouTube. É um belo filme que trata um pouco a partir do modelo de Ribeirão das Neves ali, né, em Minas Gerais. Mas enfim, é isso, o discurso funciona, né? O discurso do Dória em cima disso funciona, consegue apoio, né? Sem nenhuma evidência de resultado prático na maior eficiência, no processo de ressocialização dos presos. Pelo contrário, né? As pesquisas que estão debruçadas sobre isso, seja nos Estados Unidos, seja nos modelos de Ribeirão das Neves aqui, estão mostrando todos os problemas desse sistema e todo esse vetor suplementar de hiperencarceramento que ele traz. Então, é isso. A gente está nessa direção aí de prender cada vez mais, né? E agora com turbinado pela iniciativa privada. Ricardo, fazer uma pequena pausa aqui sobre cadeia, e eu queria entrar na questão musical sua, né? A gente ficou de apresentar aqui hoje 2 projetos que você participou. Primeiro o Subvérsia e depois o segundo o Subsolo. Queria que você pudesse apresentar pra gente esse Subvérsia que a gente vai escutar agora. Como é que nasceu essa banda? O que ela era? Qual que era o seu papel nela? Fala um pouquinho pra gente, Ricardo. Ô Fê, o Subvérsia era uma banda de hardcore, né?
que já deve fazer 10 anos que eu juntei com mais, o Alemão você conheceu, com mais 3 parceiros e fizemos ali as nossas gritarias, nossas composições. Era bastante autoral o trabalho, no sentido de que a gente, enfim, trabalhava com composições próprias e tal. Porra, foi uma bela fase, foi legal pra caralho, mas acabou. Massa, vamos escutar então Subvérsia, Nasce, Cresce, Mata, Morre. Desenvolvendo, prometi Estamos aqui de volta com o programa Desobediência Sonora na rádio Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E a gente acabou de escutar o Subvérsia com Nasce, Cresce, Mata, Morre. Estou aqui Fernando Konezuki, estamos com o Chiclé e também com o Ricardo Campelo. Ricardo, você pontuou, né, sobre essa gestão do PSDB em São Paulo de longos anos, mas foi durante a gestão Lula, né, pensando no plano nacional, que a gente teve um boom de encarceramento aqui no Brasil. Nesse bolo aí a gente pode acrescentar na receita a lei de drogas como um fator importante. Enfim, o que diferencia a política do PSDB e do PT? Do PT a gente continua prendendo gente. Existe algum estado, algum local que prende menos pelo viés político partidário? Queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente o que você pensa a respeito, Ricardo. Fê, então, cara, eu acho que é fundamental, né, a gente lembrar disso, desse viés punitivo da esquerda, né? Dessa esquerda institucional, né, partidária e tal. Se eu não me engano é a Maria Lúcia Caram que fala dessa esquerda punitiva, né? Que a linha, cara, eu acho que isso também é interessante da ideia desse conceito aí de neoliberalismo, né? Como que ele alinha direita e esquerda, né? De uma certa forma, do ponto de vista da penalidade, né? Estão muito alinhadas. Né? O governo Lula, como você bem falou, tudo bem, a política penitenciária ela é estadual, né? Mas a lei antidrogas, a lei antiterrorismo, tudo isso foi baixado durante os governos Lula e Dilma, né? E foram mais, né, vetores de hiperencarceramento e tal. Então, isso não pode ser esquecido, né?
eu tendo a achar o governo, pela experiência paulista, a política de segurança pública e penitenciária PSDBista mais predatória. Eu tendo a achar, né? Mas, pela nossa experiência própria, né? Até porque a gente não teve uma experiência de governo do Estado liderado pelo PT, né? Para a gente fazer uma possível comparação, né? Mas, como você bem lembrou, o nosso boom carcerário no país inteiro, fomentado por leis punitivas, né? Punitivistas, foi durante a era Lula, né? Então, isso não pode ser esquecido pela esquerda, né? Não pode ser esquecido. A gente tem que aprender com isso e rever as nossas práticas, enfim. Certo, Ricardo. Bom, você começou a citar, lá no começo da nossa conversa, sobre esse contexto de privatização, né? Você trouxe a experiência de Ribeirão das Neves. Em São Paulo, qual que é o cenário que se apresenta, né? Quais são as propostas de privatização? É uma cogestão, então é o Estado junto com uma empresa? Quais são essas empresas? O que está acontecendo? Antes de Ribeirão das Neves, tiveram algumas outras tentativas, outras experiências, né? As experiências que estão se contornando hoje, elas vão nessa linha de Ribeirão ou vão para um outro contexto? Queria que você falasse mais um pouco a respeito, Ricardo. Pelo que eu acompanhei, Fê, do projeto do Dória, ele é bastante espelhado em Ribeirão das Neves, né? Então você tem na verdade é uma gestão compartilhada, né, uma gestão penitenciária compartilhada entre um agente público e o agente privado, né? Então não é que a gente costuma falar de privatização da justiça criminal, mas talvez não seja exatamente preciso falar em privatização, porque o Estado ele não abre mão também de exercer o seu poder de punir. É ele também que seleciona quem é que vai ser punido, né? Não é o agente privado que vai enviar, né, as pessoas para a cadeia. Quem absorve as pessoas, né, é ainda a força policial e a justiça criminal na figura da polícia e do juiz, né? Então é um processo de crescente participação da iniciativa privada nesse agenciamento aí público-privado de absorção penal e penitenciária da marginalidade, da miséria e racialmente dirigida, né? É sempre bom a gente lembrar que tem um vetor racial estruturante, né, das práticas de encarceramento. Então, e o Dória, se eu não me engano, acho que separou, acho que é 4 unidades, se eu não me engano, né, para fazer essa experiência aqui, né? Parece que sim, né, Fê? O anúncio no programa dele era de privatizar tudo, né, durante a gestão. Enfim, tem muito populismo aí, né? Tem todo um discurso hiperbólico, né? Do cara que vai chegar e vai privatizar tudo. Acho muito difícil, né? O cara conseguir. Isso são processos demorados, implica em muita coisa, é muita gente presa no Estado, né? 250 de pessoas, né, cara? Mas a princípio são 4 unidades agora. E a gente vê também, eu que falo com propriedade das medidas socioeducativas, vejo isso chegando já há um tempão lá, né? Trabalhei em unidade que era cogestão com funcionário. Hoje você vê, por exemplo, a Universal com uma entrada forte também no adulto quanto no jovem. Enfim, acho que o cenário é o pior possível em todos os contextos, né? Ricardo, vamos voltar aqui para a parte musical e eu queria que você pudesse apresentar agora pra gente o outro projeto que você fez parte, o Segundo Subsolo. Tá. Então, o Segundo Subsolo já é um projeto mais recente, que eu teria também até uma certa dificuldade em definir. Tem uma coisa meio eletroacústica aí, né? Era um piano, violão, didgeridoo, que é um instrumento, aquele instrumento aborígene, né? do australiano, de sopro, e elementos aí também de música eletrônica. Um negócio bem experimental na nossa ali também. É isso aí.
Vamos conhecer esse seu projeto, então. Segundo o Subsolo, com a música Estacionário, e a gente vai para o intervalo e depois volta com mais conversa aqui na Antena Zero. Os asilos de alienado são receptáculos de magia negra, consciente e premeditados. E não apenas porque os médicos favorecem magia com híbridas intempestivas terapêuticas, mas porque as fazem. Se não tivesse havido médicos, nunca teria havido doentes, nem um esqueleto de morto, nem um doente para esgotar, sair e esfolar. Porque foi com os médicos e não com os doentes que a sociedade começou. Os que vivem dos mortos. E também a morte precisa de viver. E nada melhor do que um asilo de alienados para incubar suavemente a morte. E não tem mortos na incubadora. O eletrochoque é uma corrente que eles arranjam sem dar como. Passei 9 anos no asilo de alienados. Ali me fizeram uma medicina que nunca deixou de me revoltar. Essa medicina chama-se eletrochoque. Consiste em meter o paciente num banho de eletricidade, fulminá-lo e pô-lo bem esfolado a nu, e expolir o corpo tanto externo como interno à passagem de uma corrente. O eletrochoque é uma corrente que eles arranjam sem dar como, que deixa o corpo sonâmbulo interno, estacionário. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena Zero.
sexta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. 4, 3, 2, 1... Todo sábado às 7 da noite, aqui na Antena Zero, o Rocket in My Pocket leva você para uma viagem ao universo musical dos anos 50. Comigo, Rames Al Bud. I got a rocket in my pocket and a roll in my wall. I got a rocket in my pocket and a red. Songs from a Dead Generation. Sextas-feiras, 8 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Renato Andrade. Desconecte-se. Disconnection. Com Márcio Calisto, toda sexta-feira, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Programa Rock. Abusos sonoros sob meu comando. Ricardo Bola. Toda sexta, 23 horas, aqui na Antena Zero. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. Aqui Fernando Konezuki, estamos com o Chiclé, e também com o Ricardo Campelo falando sobre neoliberalismo e encarceramento em massa em São Paulo. Ricardo, queria que a gente pudesse agora falar um pouquinho mais sobre a questão do monitoramento eletrônico de pessoas em São Paulo, né? Como que se dá, como que começou o início do uso de tornozeleira por aqui, qual que é o panorama que a gente tem hoje? Queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, Ricardo. Então, Fê, o estado de São Paulo também foi o que começou no Brasil com essa, oficialmente, né? Tinha tido umas experiências antes da aprovação legal do uso de tornozeleira eletrônica, mas o estado de São Paulo foi quem começou em 2010, isso aí. E como a gente estava falando, sob um discurso de desencarceramento, a necessidade de se criar alternativas ao cárcere diante do quadro de superlotação do sistema carcerário. Mas aí tem umas coisas que são muito próprias da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que é, por exemplo, quando foi aprovado isso daí, ela começou a monitorar as saídas temporárias do Centro de Progressão Penitenciária. Então, ao invés do cara sair no Natal para passar o Natal com a família, como ele sempre fez, agora ele passa monitorado, né? Então, assim, a questão qual o viés de desencarceramento que haveria nisso? Nenhum. Né? Você não tira ninguém do cárcere, uma pessoa que não precisaria estar preso, um cara que né, um pequeno traficante, é só uma forma de controlar a saidinha, né? E São Paulo só faz uso de tornozeleira para controlar a saidinha. Não tem nenhuma outra... Os contratos com as empresas que fornecem, porque aí também tem o agente privado querendo vender produto para controlar, né? Então, os contratos firmados entre a SAP e essas empresas prevêem o direcionamento desses dispositivos só para controle de saída temporária, né?
E aí você tem todas aquelas coisas que são as atrocidades do nosso sistema penitenciário, né, Fê, que você conhece bem. Então, eu já vi equipamento que superaqueceu na perna do cara enquanto estava carregando na tomada. Já vi nego machucado, com calcanhar ferido por causa do negócio. Então, tem as formas do nosso sistema penitenciário de transformar tudo em tortura, né? Então, até o uso de tornozeleira foi, não raras vezes, transformado em uma forma de produção de dor física nas pessoas, né? Mas é isso, aí São Paulo eu acho que agora está com, se eu não me engano, 6 mil pessoas monitoradas. É um dos estados que mais tem também concentração de gente monitorada. Pernambuco tem muita gente também. Como as políticas penais e penitenciárias são estaduais, né? Cada estado faz de um jeito e São Paulo faz do pior jeito possível, né? Controlando só saída temporária, contratando equipamento que superaquece na perna das pessoas. Tô dando risada, mas é totalmente trágico, né? E transformando isso que seria uma forma de alternativa à prisão em mais uma forma de controle, né? E nos outros estados a gente tem efetivamente algum desencarceramento ou não? Isso... Não, Fê. Não, né? Não. Eu diria assim, até onde eu sei, Fê, não tem nenhum país que desencarcerou usando tornozeleira eletrônica, entendeu? Aí tem os caras que vão falar, a Holanda desencarcerou. Mas é outra política de tudo, né? É outra política de droga, é outra política de educação, é outro tudo, né? Então não dá pra falar que foi a tornozeleira que tirou as pessoas da prisão na Holanda, né? Então se a gente for fazer um estudo comparado, aí pegar os caras que pesquisam isso na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e tal, agora a África também tem uns países que estão começando a implementar, nenhum país desencarcerou usando tornozeleira eletrônica, nenhum. Então é isso, é mais uma forma de transformar a punição num bem de consumo, é mais uma forma de controlar as pessoas diante do caos penitenciário, né? Diante da impossibilidade física de continuar prendendo tanta gente, apesar que a gente continua também, né? Então é isso, não é nenhuma forma de desencarceramento. E Ricardo, você falou ao longo da nossa conversa sobre penalidade neoliberal. Queria que você explicasse pra gente o que é penalidade neoliberal, por favor. Tá. Puta pergunta foda. É um conceito que está em disputa, Fê. A gente pode até falar, não, esses, né, que a gente fala, esses termos guarda-chuva, né, que parece que resolve tudo quando eu falo penalidade neoliberal, e na verdade é isso que não explica nada, é o que tem que ser explicado, né? Mas eu acho que é uma forma politicamente, analiticamente útil de pensar, né? Então, o projeto neoliberal é mais ou menos, falando bem a grosso modo, tá? Mais ou menos esse de redução da intervenção do Estado na área social e econômica e intensificação da intervenção do Estado na área penal e policial. Então, o Estado neoliberal seria mais ou menos esse. Não é exatamente o Estado mínimo, é o Estado mínimo na economia e do ponto de vista social. Do ponto de vista penal e policial, é o Estado máximo, né? E aí, se a gente for tentar, né, que nem uma série de autores procura fazer essa caracterização, responder essa pergunta que você me fez aí de o que é a penalidade neoliberal, né? Um elemento central dele vai ser o encarceramento em massa, né? A absorção, o tratamento penal da miséria, né? O tratamento penitenciário da miséria, né? Racialmente seletivo, né? Outro aspecto que a gente poderia falar é esse programa de participação crescente do capital privado na gestão e na elaboração da punição, né? Também um traço do que poderia ser chamado de penalidade neoliberal. Um outro elemento é a pulverização de novas formas de controle em meio aberto, né? Controle, segurança e monitoramento, né?
câmera, vídeo monitoramento do espaço urbano, proliferação de tecnologia de identificação, biométrica, policiamento preditivo, todas essas coisas que vão aparecer nos Estados Unidos com os programas de tolerância zero, Rodolfo Giuliani, esses caras lá nos anos 80 e 90, e que se espalhou pelo mundo inteiro, e o Brasil de braços abertos a esses programas que só fazem encher as nossas prisões de gente e principalmente de negros, né? De jovens negros. Seria um traço geral aí para a gente falar de penalidade neoliberal. Eu acho que passa por esses 3 pontos aí: encarceramento em massa, racialmente seletivo, programa de privatização ou participação crescente do capital privado no sistema prisional. E um terceiro ponto seria... O que foi que eu falei? Deixa eu pegar aqui. Seria... Aqui, ó. O desenvolvimento e a proliferação de novas tecnologias de controle. É isso, Ricardo. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa aqui, agora pra gente escutar novamente o Subversa, só que agora com a música Senhor Diretor. Vamos conseguir. Sobretudo barbarismo, sou das conjunções, sobretudo que destrói todos os ritmos, sobretudo inumeráveis. Político, arquítico, sifilítico. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo dos caos, o lirismo de Shakespeare. Estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na rádio Antena Zero. Estamos aqui Fernando Konezuki, Chiclé e com o Ricardo Campelo. Bom, voltando nossa conversa aqui sobre neoliberalismo e encarceramento em massa em São Paulo, Ricardo, recentemente você ficou um tempo lá na Europa, ficou um pouco lá na França e você também teve contato com o sistema carcerário de lá. Queria que você pudesse compartilhar um pouco pra gente o que você viu por lá, o que você viu por outros lugares da Europa. Nesse plano internacional, hoje os Estados Unidos, por exemplo, está conseguindo desencarcerar pessoas, existe um plano, isso está em relação com a Europa ou não? A gente tem países também que estão ali no top 3, né? A China, a Rússia. O que você consegue falar um pouco para a gente, Ricardo, sobre esse plano internacional, as cadeias e o encarceramento no mundo? Saiu um relatório no site da Pastoral Carcerária, tem um relatório bem legal, muito bem feito ali, sobre um panorama de experiências e lutas anticarcerárias pelo mundo, né? Então vale a pena, para quem estiver interessado, dar uma olhada lá. Cara, cadeia é cadeia, né, Fê? Então a gente tem muito essa ideia de que as prisões na Europa são
são espaços mais humanos do que aqui, né? Cara, a França e a Alemanha têm índices de suicídio na prisão muito maiores do que os daqui, né? Sim, acho que é uma outra forma de produção do sofrimento, né? Esses quadros de superlotação que a gente tem aqui, não existe nessa Europa central, assim, eu diria que não existe ou não vi, né? No rolê que eu fiz, eu não vi. Mas o que você tem, cara, é um isolamento total das pessoas ao nível dos caras se matarem, né? E aí, você me perguntou sobre a experiência dos Estados Unidos, né? Acho que desencarceramento é uma palavra muito forte para essa redução da taxa de crescimento da população carcerária dos caras, né? Porque os caras perceberam que é uma grana manter, né, as pessoas, tanta gente presa. Porra, Estados Unidos, cara, tem mais de 2 milhões de pessoas presas, né? É a maior potência penal, assim, a gente chegou lá por volta de 2013, que 1 em cada 30 e poucas pessoas nos Estados Unidos, 30 e poucos adultos nos Estados Unidos estava cumprindo algum tipo de pena, né? Se pegasse a população negra, era 1 a cada 14, né? Então, enfim, isso são serviços aí que custam caro, né? E aí os estadunidenses começaram a perceber isso, e o Obama, né, foi, acho que, um primeiro presidente estadunidense a visitar um cárcere, né? E levantou um pouco essa questão que era empurrado por uma questão orçamentária, né? E aí eu indico esse relatório porque lá está especificado um pouco os programas na Califórnia, principalmente, de descriminalização de drogas e as estratégias que foram utilizadas para conter um pouco aí essa escalada de hiperencarceramento nos Estados Unidos, né? Mas o cenário que eu conheci na França é cenário de recorde carcerário também. Estão prendendo cada vez mais gente lá, e também estão se difundindo esses dispositivos de monitoramento em meio aberto. Inclusive com o processo de imigração para a Europa, isso deve ter uma influência também, sem né? dúvida, sem dúvida. Os centros de detenção também estão se pipocando ali, né? Você tem toda uma gestão também, se não é penal, ela é muito próxima da gestão penal desses fluxos migratórios, né? Então eu acho que me parece que é uma tendência já mundial, né? Durante as últimas 2, 3 décadas de inchaço das prisões, que agora os principais, né, os países com as maiores populações carcerárias estão procurando criar estratégias para conter isso, diante das questões orçamentárias que estão sendo colocadas, né? Claro, né, em primeiro plano a questão humana, mas o que eu estou falando do ponto de vista de gestão, né, o que preocupa o poder geralmente é a grana, né? E o Brasil está na contramão disso. O Brasil não vejo estratégias minimamente eficientes de desencarceramento no Brasil, né, em estratégias expressivas, assim. Tá na contramão disso com o pacote anticrime do Moro agora, tá na contramão disso com as polícias autorizadas cada vez mais as arbitrariedades e as ações de caça às bruxas, né, nas ruas. Então tá na contramão disso. E Ricardo, diante da sua circulação e da sua pesquisa, você veio aqui apontando algumas referências, né?
de escritores, de escritoras e até a pastoral carcerária como movimento. Queria saber se você podia, o que você teria mais para indicar para a gente, né? No Brasil existem mais movimentos como a pastoral carcerária, ou na França, em outros lugares. E quem está escrevendo, quem está produzindo sobre isso, o que você tem visto e o que você indicaria para a gente entender mais sobre esse contexto? Ô Fê, eu acho que, por exemplo, etnografia sobre prisão é muito forte no Brasil. É muito forte. Então você tem o Rafael Godoy, que trabalhou esse processo de encarceramento em massa em São Paulo. Você tem o Fábio Malar, que fez pesquisa sobre Fundação Casa e agora está concluindo uma pesquisa sobre as circularidades aí urbanas e essas certas transversalidades entre Hospital de Custódia, Cracolândia, CDPs. É uma pesquisa maluca ali do Fábio. Forte. Você tem um pessoal no Rio de Janeiro também fazendo pesquisa forte. Eu indico as etnografias sobre prisão em geral no Brasil. Tem um pessoal no Ceará fazendo um trabalho bom. As coisas estão tão agudas lá no Ceará agora, né, com essa nacionalização das facções. Tem o Leonardo Sá lá, que faz um trabalho legal. Foi um cara que inclusive fez pesquisa, se eu não me engano ele ficou morando na prisão mesmo por um tempo. E então teve uma experiência, acho que bastante visceral ali, assim, né, com o espaço carcerário. E eu acho muito forte as pesquisas etnográficas que estão sendo feitas por aqui, assim. Acho que é o que eu mais indicaria, assim. E de movimento, de instituição, você viu lá fora alguma coisa, pessoas se movimentando em torno disso? Não viu? Aqui você vê fora? Enfim. Eu vi, Fê. Eu vi. Eu acho que foi a coisa mais interessante que eu vi na França, por exemplo, foi a militância antiprisional, assim. Me pareceu muito mais interessante, inclusive, do que o próprio campo de pesquisa acadêmica lá, assim. Sinceramente, eu acho que a gente está fazendo na universidade aqui algumas reflexões que estão muito à frente das reflexões que estão sendo feitas do que eu vi na França, né? Acho que os caras lá estão ainda muito enquadrados no modelo normativo e tal, e no modelo jurídico de compreender a penalidade e tal, e a gente... por isso que eu vejo a força da etnografia, porque ela tá na cara, né? Assim, não tá partindo de uma grade abstrata, né? Tá vendo como as coisas estão funcionando no chão, né? E eu acho que tem mais os modelos, os movimentos antiprisionais que eu vi por ali, muito mais organizados, né, cara? E também com essa interface que eu acho potente entre universidade e militância. Não existe tanto esse abismo que existe aqui, né? Entre o campo de pesquisa e o campo de intervenção política, né? Aqui a gente tem um vácuo entre uma coisa e outra, né? Que a gente fica tentando preencher, né? Enfim, tentando fazer as ligações e tal. E eu acho que isso é interessante dos companheiros ali franceses que estão... do pessoal que está na linha de frente, que está fazendo essa ponte aí, né, cara? Acho que a pesquisa está oxigenando a militância está oxigenando a pesquisa. Isso eu achei legal. E, Ricardo, vamos escutar agora mais um som do Segundo Subsolo, só que eu não sei pronunciar essa música aqui. Qual que é a pronúncia certa dessa música? Fasque Balva. Então vamos escutar. Sä oot ainoa varoitus, jonka Johansson tulee saamaan. Rikos sen sormi. Ei!
Muistakin se siltä käsitteli. Karvaiti homma. Mikä meni? Hyvä. Estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. Eu, Fernando Konezuki, Chiclé e hoje com Ricardo Campelo. E a gente acabou de escutar mais um som do segundo subsolo. Bom, Ricardo, eu queria muito aqui agradecer pela oportunidade de fazer essa conversa contigo. Fazia um tempão que eu não te via também. É bom te ver, é bom saber que você está bem. E queria deixar aqui um último espaço para você poder passar contato e um último recado. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, obrigado você, Fê. Puta prazer te ver também, puta prazer vir aqui. Cara, meu contato campelo, com 2 L's, .ricardo@gmail.com. Qualquer coisa, precisar, enfim, de indicação de trabalhos aí, pesquisa sobre o cárcere, eu acho que são conhecimentos que a gente precisa circular e mobilizar politicamente, né? E tamo junto, Fê. Tamo junto aí no corre anticarcerário. Tem, enfim, não falta pauta e luta pra gente aí daqui pra frente. Vamos lá, tomar ar e vamos em frente. É isso, só agradece. Semana que vem a gente está de volta aqui nas quintas caóticas da Antena Zero, também às 18 horas. E o Desobediência está no Mixcloud, no YouTube, no Mediafire, no Facebook, Twitter, Instagram e nos agregadores de podcast. Mais sobre a rádio e o Desobediência na antenazero.com e no desobedienciasonora.milharal.org. Crescendo e desenvolvendo, prometi.